Olá pessoal, tudo em ordem? Vamos iniciar agora a nossa aula de Fundamentos da Refrigeração 7. Na aula anterior, Fundamentos da Refrigeração 6, nós tratamos das grandezas elétricas. Porém, para que vocês façam a medição dessas grandezas elétricas em sistemas elétricos, é necessário que você faça uso de uma ferramenta para essa medição. E a ferramenta usada para a medição das grandezas elétricas, ela é chamada de multímetro. Então, alguns chamam de alicate amperímetro. Também são chamados de alicate amperímetro. Muito usado na refrigeração. É um modelo de multímetro mais indicado para a refrigeração, pois facilita a medição da corrente elétrica, o que nós vamos ver. Então, o multímetro é uma ferramenta de medição para grandezas elétricas. Então, faz-se necessário, quando você vai comprar suas ferramentas para trabalhar na área de refrigeração, que você, junto a essas ferramentas, compre também um multímetro, para que você possa analisar os parâmetros elétricos do equipamento que você for reparar. Beleza? Então, como é que é mais ou menos a figura de um multímetro? Eu desenhei um aqui para a gente ter mais ou menos a ideia de como é um multímetro. Vocês já devem ter visto qual é a apresentação física de um multímetro, como é que ele é, né? Mesmo assim, eu fiz um desenho aqui de um multímetro e do tipo alicate, que é o mais comum que nós trabalhamos. Então está aqui o equipamento, tá? Se vocês olharem aqui nessa parte traçada de vermelho, aqui é a garra do multímetro, que abre e fecha dessa forma, como uma pata de um caranguejo, para fazer medição apenas de corrente elétrica, de amperagem, tá? Essa parte aqui é o visor do multímetro, um visor digital. Aqui, essa parte que vocês estão vendo, é exatamente a parte que eu fiz aqui, um detalhe maior dela, que é onde ficam as grandezas elétricas com a seleção da variação que ela pode para fazer a leitura, né, para cima e para baixo, a variação de intensidade da grandeza, né? E aqui embaixo o encaixe das pontas de prova. As pontas de prova são dois cabos, um lado tem um terminal e no outro lado tem uma caneta com uma ponta metálica para que vocês façam os testes. Nesse caso, de tensão e de resistência, tá? E continuidade, o que eu vou falar logo depois. Então, pessoal, isso aqui é a apresentação física de um multímetro. Se vocês comprarem um multímetro, então vocês vão receber esse equipamento e duas pontas de provas, sendo uma vermelha e uma preta. A vermelha para você encaixar no terminal lá na parte inferior do multímetro. Uma no terminal comum, isso que tem com, é a preta. E a outra com o símbolo V de volt e o símbolo ohm de resistência. Então, no vermelho você encaixa a vermelha. Com essas duas pontas de prova, você vai e testa a tensão, tanto alternada como contínua, e também a resistência ou a continuidade que está inserida dentro da resistência. Então, se vocês prestarem atenção mais de perto nas grandezas que vocês, com um botão seletor, vão escolher para fazer as medições, vocês vão ver que tem escrito em cada bloco a grandeza que você vai selecionar para você fazer a medição de forma a não danificar o seu equipamento, tá certo? Então, por exemplo, como é que a gente faz a medição da corrente alternada? Primeiramente, eu quero dizer que nos equipamentos de medição elétrica, nos multímetros, você pode encontrar tanto a nomenclatura ACA, que nesse caso aí está em inglês, é Alternate Current Ampere,
que é amperagem de corrente alternada, geralmente é o contrário, né? Eles escrevem ao contrário, amperagem de corrente alternada. Então é a corrente. Amperagem, amperes é a corrente, certo? Mas podem encontrar também a letra A, somente a letra A de amperes. Bem como se vocês selecionassem aqui a tensão, se vocês quisessem medir a tensão, que nesse caso, ao invés de vocês medirem com o alicate no cabo, vocês iriam usar as duas pontas de prova. Por exemplo, você quer fazer a medição da tensão em uma tomada, então você conecta os dois cabos, encaixa os dois cabos de prova no multímetro, o preto no comum e o vermelho no fase ou no positivo. No vermelho tem a coloração para indicar. E aí você pega as duas pontas de prova, considerando que tensão é uma medida de diferença de potencial, então você tem que ter dois pontos para, medindo os dois, a diferença é o valor da tensão ali existente, e você tem que usar as duas pontas de prova. Então você encaixa as duas e aí você faz a sua medição. Então não é como medir a corrente que você faz através de um alicate envolvendo um dos cabos, ou o cabo fase ou o cabo neutro. Em caso de um sistema trifásico, você pode medir em uma das três fases. Geralmente a gente mede nas três fases para ver alguma diferença de corrente entre elas. Então deve medir nas três. Mas para você ter ideia da corrente de um circuito, certo? Então, como eu falei, que você tanto pode encontrar na nomenclatura aqui da seleção da grandeza a ser medida ACA para a corrente, você pode também encontrar só o A de amperes. ACV, porque a última letra é que interessa, ACV, voltagem de corrente alternada, você pode também encontrar somente o V. Certo? Só que esse V, geralmente, ele vem acompanhado do tipo de tensão. Então, se for uma tensão alternada, ele vem com essa ondinha depois. Tá? Deixa eu melhorar aqui o desenho dela para ela ficar mais visível. Se for a tensão contínua, então ele vem com esse, depois dele vem com esse tracinho continuado e esses pontinhos aqui. Então, essa tensão, que nesse caso aqui é DCV, é voltagem de corrente direta, ou corrente contínua. Então, Direct Current Voltagem é voltagem de corrente direta, ou corrente contínua. É aquela tensão que você vai medir em baterias, em fontes, e não diretamente na tomada da nossa alimentação elétrica, que nós estamos mais acostumados a ver das tomadas de nossas residências. Tá? Então, eu aqui na lateral, eu fiz um resumo das seleções. Aqui no meio, se você prestar atenção, está o botão seletor, com a ponta de seleção das grandezas a serem medidas. A corrente, que pode ser ACA ou apenas A tensão, que pode ser ACV ou apenas V. Inclusive, se você ver aqui, ó, na corrente, você tem aqui dois valores, tá? Duas seleções que você pode fazer para proceder com a medição da sua corrente. Então, se você vê que é um circuito que ele vai apenas até, um circuito pequeno, vai até apenas 20 amperes, então você vai selecionar 20 amperes, porque ele vai até 20. Se for um equipamento bem maior, que funcione com uma corrente maior que 20 amperes, e aí então você bota em 200, porque sendo ele digital, ele vai dar precisamente o valor da corrente que está passando naqueles condutores, daquele sistema, daquela carga que está sendo alimentada. Tá? Ou você pode, se você for no caso, já não fazendo uso do alicate para medir a corrente, você vai medir a tensão, então você tem que inserir as duas pontas de prova no multímetro,
o preto no comum e o vermelho no volt ou resistência, e aí você toca lá na tomada para ver qual é a diferença de potencial entre os dois condutores, o fase e o neutro, no caso de tensão alternada. Se for tensão contínua, então você vai botar no DCV ou simplesmente V, alguns têm V, com o tracinho aqui e os pontinhos, indicando que é tensão de corrente contínua. Nesse caso, o vermelho você vai botar no polo positivo e o preto você vai botar no polo negativo. Claro que depois de você selecionar aqui o limite de tensão para a medição desse dispositivo. Geralmente na tensão, os equipamentos de medição, eles têm o número aqui apresentado, o limite de 750 volts. Como ele é digital, quando você seleciona, automaticamente ele já dá o valor daquela tensão que você tem disponível, certo? E a medição de resistência serve para você fazer a medição de resistência de bobinas de motores, para você ver a resistência, se condiz com a resistência indicada pelos fabricantes, ou nessa mesma escala de resistência, com esse símbolo aqui que lembra um apito de uma sirene, você pode ver a continuidade. Para que serve essa medição de continuidade que você também mede com as pontas de prova? Digamos que você põe a tensão em dois cabos elétricos, você liga um garfo na tomada e na outra extremidade você vai ver se a tensão está chegando lá. Se a tensão não estiver chegando, você vai tirar lá o garfo da tomada e aí você vai verificar cada um dos polos, ou seja, você vai pegar o pino do garfo da direita e na outra extremidade o cabo também da direita. Bota nessa escala de continuidade, que é dentro da escala de resistência, onde tem esse sinalzinho aqui que lembra um sinal sonoro, e aí você pega uma ponta de prova e bota no pino do garfo da direita. A outra ponta de prova lá na outra extremidade, do outro lado do cabo. Lá onde está o outro lado do cabo, também do lado direito. Então tem que fazer o sinal, porque a corrente do multímetro vai passar nesse condutor e quando passar nesse condutor que chegar no outro lado, na outra ponta de prova do multímetro, o multímetro vai apitar, indicando que esse lado desse cabo duplo não está partido. Depois você vai fazer a medição também com o cabo da esquerda. Você vai pegar uma ponta de prova, bota no pino da esquerda, a outra ponta de prova na outra extremidade, e aí, se não apitar, significa que este cabo ele está rompido no meio do caminho. Por quê? Porque a corrente do multímetro, da bateria do multímetro, não passou por esse condutor, chegando até o outro lado, até a outra ponta de prova do multímetro, para fazer com que a buzinazinha, a sirene do multímetro apite. Então esse cabo, esse chicote de alimentação elétrica dessa carga, desse equipamento, ele deve ser substituído. Tá? Então é dessa forma que você faz o uso de um multímetro. Para medir a corrente, você seleciona aqui o nível de corrente em ACA ou A e com a garra você bota em um dos condutores, que pode ser o fase ou o neutro, ou se for trifásico, bota em uma das fases e você vai ter a corrente do circuito. Se for tensão tanto alternada como contínua, você vai usar as pontas de prova. E se for a resistência ômica ou a continuidade, para ver se algum circuito está partido no meio do caminho, está interrompida a passagem da corrente, então ele também indica fazendo uso, tanto na tensão como na resistência, das pontas de prova do seu multímetro. Ok? Dei mais umas 2 revisadas nesse vídeo e assistam também outros vídeos. Qualquer dúvida, eu estarei à total disposição e depois nós aplicaremos esse conhecimento na aula prática. Ok? Um forte abraço para vocês.